E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast, o Podcast. Eu adoro que cada versão do podcast eu faço. Cada versão não, na verdade. Cada introdução no podcast eu faço uma introdução diferente. Mas enfim, é a vida, né? Eu adoro fazer novas coisas e novas introduções para esse podcast. Vamos lá, gente. Bom, eu acho que vocês perceberam que durante esse mês eu lancei cada dia não, cada semana eu tô lançando um episódio novo, né? Esse agora vai ser o terceiro episódio e semana que vem o quarto episódio e o último dessa maratonazinha de dezembro que eu fiz, né, da minha cabeça. Eu não comuniquei a ninguém, eu nem falei no primeiro episódio que saiu em dezembro sobre isso. Enfim, ossos do ofício, né? Bom, eu queria fazer um episódio muito reflexivo e eu sei que vai ser difícil. Eu assisti dois filmes nesses últimos dias que me fizeram refletir muito sobre uma coisa que, inclusive, é o nome do nosso episódio de hoje, que é lugar de pertencimento. Eu acho essa palavra uma palavra muito forte, porque ela tem um sentido muito é, forte mesmo. Eu não sei descrever outra palavra nesse momento, mas seria no sentido de qual é o meu lugar? Onde que é o meu lugar? Existe um lugar para mim? E esses filmes que eu assisti, eles relatam exatamente esse tipo de sensação que a gente não sabe direito ou às vezes a gente não tem. Será que esse é o meu lugar? Onde é o meu lugar? Eu não me sinto pertencido a esse lugar que eu estou nesse momento. Bom, e antes de eu falar os dois filmes, que é muito legal, inclusive, podem assistir, é muito bom. O primeiro que eu assisti, ele vai mais nessa índole. O segundo, ele tem essa índole também, porém ele é mais fantasioso, né? Não que o primeiro não seja, o primeiro é, mas o primeiro é porque ele tem um foco específico, num nicho específico. Posso estar falando besteira? Posso, mas é a minha visão do mundo sobre esse filme e sobre esses dois filmes. Mas antes de falar sobre os dois filmes, eu queria falar sobre um texto também que eu li e que me fez refletir sobre esses dois filmes também. Que, assim, eu acho que ele resume bem o encaixe desses dois filmes que eu vou falar com vocês. Não é o texto todo, é só uma parte dele, que é um post que eu vi no Instagram. Eu vou botar esse post lá quando eu lançar o episódio e vai estar lá esse post também, caso que alguém queira, né, ver, né? Enfim, o texto em si, ele diz o seguinte: nosso erro é querer encontrar nosso lugar no mundo antes de encontrar nosso lugar em nós mesmos. Cara, eu li isso e eu fiquei assim, caraca, porque eu já tinha assistido os filmes e depois de ler o texto, me deu uma sensação muito de, mano, que coisa, né? Tipo, abriu a minha mente e é muito legal quando você vê alguma coisa, quando você ouve alguma coisa que te permite viajar e explorar lugares que você nem imaginava de pensamento. E isso que é o mais legal. E o filme em questão é o filme da Barbie de 2023, né? É dirigido pela Margot Robbie, que inclusive é um filme excelente. Quem não assistiu, por favor, assista. É excelente, não tenho o que dizer. O segundo filme é Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton, de 2010, né? Que foi o primeiro live action, acho, da Disney. E assim, eu gosto muito desse filme, tem um lugarzinho no meu coração esse filme. Mas, o que é que eu quero trazer com esses filmes e com essa fala? O nosso lugar de pertencimento.
No filme, não vou dar muito spoiler, mas no filme da Barbie, a personagem, ela chega um certo momento que ela não se sente pertencente mais àquele lugar. Acontecem coisas com ela também que fazem com que ela acredite nisso. E na Alice é a mesma coisa. Na Alice, ela acredita que ela pertence àquele lugar, mas ela não se vê naquele lugar. Não sei se eu consegui chegar no fim da questão. Eu vou tentar rebobinar aqui minhas. Mas praticamente é o seguinte: todas as pessoas questionam a Alice no filme, tipo, quem é você? Você é Alice? Você não é Alice. E eu acho que isso casa muito bem com a frase não, com o texto que eu li. A Barbie também casa, mas a Barbie não tem exatamente uma fala sobre isso. Mas eles falam que, tipo assim, ela tá quebrada, ela tá errada. Ou ela não sabe o que espera dela. E a música também do filme da Barbie, que a Billie Eilish canta. Eu não vou pronunciar a música aqui, eu vou tentar pronunciar, mas com certeza vai estar na pronúncia muito errada. Quem sabe inglês, por favor, não me mate. Mas é What Was I Made For? Então, quando é cantada em determinada questão da cena, eu acho que é muito isso, de você se sentir pertencente a algum lugar. De você entender onde que é o seu lugar, entendeu? Ou procurar porque você achava que o seu lugar era aquele, mas aí você descobriu que, esse lugar não me pertence mais. Qual que é o meu lugar? Onde que eu realmente pertenço? E a Alice é a mesma coisa. Só que as duas têm esse mesmo correlação que é com o texto, que é antes de olhar para o seu lugar no mundo, a gente tem que olhar para o nosso lugar dentro da gente. E então, essa é a grande chave, eu acho, desses filmes. E não só dos filmes, mas também do que eu tô falando aqui agora, porque encontrar o seu lugar dentro de você mesmo é um desafio muito maior, na minha visão, do que encontrar um lugar no mundo. Porque lugar no mundo, você existem vários lugares no mundo. Você pode pertencer a muitos lugares no mundo, mas você, dentro de você? Você se achou? Você sabe onde você está? Em que momento você está? Quem é você? O que você está fazendo ali, naquele momento? Eu acho que isso é a grande virada de chave da Alice e da Barbie. E aí você pensa, caraca, Iriam, mas a gente tá falando de dois filmes que, assim, um de 2023, 23 anos depois de lançar Alice. Sim, mas para você ver aqui como eu consigo correlacionar dois filmes que são de épocas diferentes, mas que falam uma mesma língua, que é a língua de qual que é o meu lugar? O que que eu tô fazendo aqui? Para que eu fui feito? Que inclusive é o que a música da Billie Eilish canta, né? Para que eu fui feito? E isso é muito interessante em um ponto de vista que lugar de pertencimento, lugar pode ser definido como muitas coisas. Lugar não necessariamente tem que ser um lugar físico, ou tem que ser um lugar no mundo. Lugar pode ser uma pessoa, pode ser um animal, sei lá. A imaginação pode ir além da conta. Mas é no sentido de, será mesmo que eu sei qual que é o meu lugar dentro de mim? Parece estranho, e à primeira vista eu acredito que seja um pouco estranho mesmo, mas no decorrer do, das meadas aí das minhas paranoias, para mim faz sentido porque antes de eu ser alguém, eu preciso me encontrar primeiro. Não quer dizer que eu vou me encontrar 100%, mas é eu me conhecer, saber quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou, por que que eu estou fazendo isso.
Qual que é o sentido disso? Claro que se você for ficar perguntando essas coisas, a gente vai acabar entrando num loop de ai, qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido da existência? E blá 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 blá, que não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é, tá, o mínimo de você entender, tipo, quem eu sou, como o cara falou no texto. Encontrar nosso lugar em nós mesmos. Então, às vezes você tem que encontrar um lugar dentro de você, né? E não nas outras pessoas. Dentro de você. Uma casa, aquela casa pode te pertencer, mas às vezes você não pertence àquela casa. Ou aquele grupo de trabalho, ou aquele emprego, ou aquelas pessoas que você convive diariamente, que você olha assim, talvez fala, nossa, será que eu pertenço mesmo a esse lugar? Qual que é o sentido? Por que que eu vim parar aqui? E às vezes a gente tem essas reflexões durante. Bom, às vezes eu tenho essas reflexões, eu não sei se a maioria tem, mas às vezes eu tenho algumas reflexões sobre isso. E quando eu falo isso de lugar de pertencimento, é o que eu já falei, estou falando. Não é, é uma questão muito complexa, mas eu não estou querendo afirmar nem negar nada. Eu estou querendo só fomentar mais coisas sobre isso. E por isso que esses dois filmes se correlacionam. A Alice, na história, ela realmente não se vê fazendo aquilo que ela tem que fazer, porque ela fala que essa não sou eu. Às vezes a gente não quer reconhecer quem nós somos por medo, insegurança, consequências do que a gente vai trazer se a gente mostrar quem realmente somos para as outras pessoas, porque às vezes a gente está confortável naquela situação, não é mesmo? A Barbie, ela foi co-influenciada no filme, mas a gente percebe que ao longo do tempo que o filme vai passando, que ela realmente começa a pensar sobre isso também. Será que eu acho que eu não quero mais viver isso? Eu não quero mais essa rotina. Isso não faz parte mais de mim agora. Quem sou eu? O que que eu tô? Eu, o que que eu quero ser? O que que eu preciso ser? Eu acredito muito que vai para um lado muito mais filosófico da coisa esse podcast, esse episódio. Mas é o que eu pretendo fazer com isso. Então você vê que são duas dimensões e que a filosofia ela tem esse poder, né, de conectar coisas e manejar para a gente pensar e recriar outras coisas. Como que eu consigo? Essa correlação desses dois filmes é muito importante para mim, porque fala exatamente sobre coragem, sobre bravura, sobre lutar contra os seus próprios medos, seus próprios anseios, suas próprias angústias. É reconhecer que você é daquela forma, mas não no sentido de tipo, eu tenho que mudar. Tá, talvez a gente precise mudar sim, mas tipo assim, show. Esse é o meu lugar. Eu sou assim. Eu pertenço a este lugar, neste momento. Mas não quer dizer que eu vou pertencer a ele a toda a minha vida. A minha existência não se resume a só esse lugar, só essa cidade, só esse emprego. Então, o seu lugar de pertencimento é o lugar que você achar que deve pertencer. Se você acha que você pertence a esse lugar, que bom. Se você acha que você não pertence a esse lugar, reveja. Eu acho que a gente tem muito o que aprender ainda com a arte, com a literatura e com várias e várias formas de pensar das pessoas. Em vista que nós estamos vivendo em lugares e em um mundo muito caótico, às vezes a gente não consegue nem ver se vai existir um mundo para a gente pertencer. Porém, eu acho que temos que ter a esperança de que há esperança. Temos que ter a esperança que vai haver esperança. E a gente precisa acreditar nisso. É o que move. O que move as pessoas às vezes é a esperança de que aquilo vai melhorar.
de que onde eu tô por um momento. Eu estou aqui nesse momento, mas eu não quer dizer que eu vou ficar aqui para sempre. Por isso que eu falei, seu lugar de pertencimento é onde você deseja pertencer. Eu espero que esse episódio tenha sido maravilhoso para vocês que ouviram até aqui. Os ouviram é ótimo. Para vocês que ouviram até aqui. Eu fazendo piada, na verdade a minha dicção que é horrível mesmo. Gente, eu acho que eu não vou me estender mais não. Esse episódio foi curto, não tão curto quanto eu gostaria que fosse, mas eu acredito que deu para passar a ideia, não deu? Bom, fiquem à vontade de comentar alguma coisa e eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa maratonazinha que eu fiz é muito interessante porque eu realmente esqueci de falar da maratona. Mas enfim, vai lançar mais um episódio no final do mês, praticamente, na última semana de dezembro, né? Na última semana de dezembro, estamos em dezembro. Ou Natal, ho, ho, ho. E eu espero que vocês gostem muito. O último episódio vai ser um episódio muito comovente. Eu tô fazendo umas pesquisas e umas coisas aí, vai ser muito comovente, eu acredito eu. E para finalizar, eu queria só ler um texto para ficar de reflexão também. Não sei se combina com a temática do nosso episódio, mas é de Clarice Lispector, uma grande escritora, que ela disse assim: quando estou muito quieta por fora, é que dentro de mim alguma coisa grita e eu preciso me ouvir. Então, vamos ouvir o que nos chama aqui dentro. Às vezes, é necessário para que possamos entender melhor quem somos e o lugar que nós pertencemos. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e um feliz Natal, acredito eu. Bom, tchau!